Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu, enquanto Samuel adorava a Deus, enquanto Samuel oferecia holocaustos a Deus. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Betcar. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Se Deus quiser, eu vou estar ministrando essas duas realidades hoje de noite, como se fossem duas mensagens, uma na antiga aliança, outra na nova aliança. Segundo Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Vamos orar, irmãos amados. Senhor nosso Deus e Pai, santificado, glorificado e exaltado seja o seu nome. Estamos aqui essa noite por causa de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades da sua palavra, a compreender a importância, Senhor, de confiar na sua soberania, de pregar a palavra, de te adorar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Tomou então o Senhor uma pedra, Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou Ebenezer. Ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. 18 anos de vida na Igreja Vida Cristã aqui em Tenente Laurentino. Estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos, de ver a graça de Deus se manifestando de uma forma palpável, de Deus mantendo pessoas firmes no Evangelho. Estamos muito felizes. Mas hoje nós não estamos aqui para celebrarmos números, apenas os números, apenas mais um ano de vida. Estamos aqui hoje de noite, irmãos, para celebrarmos a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel com a sua palavra. Deus é fiel, irmãos. Celebramos a sua fidelidade. 18 anos, irmãos, não são, nunca serão sustentados por força humana, por estratégias, por capacidade ministerial. Jamais.
18 anos de vida só são sustentados pela soberania de Deus. A soberania de Deus é que preserva o seu povo, é que preserva a sua igreja. Deus é soberano. Vocês creem assim? A história da igreja, irmãos, de Tenente Laurentino, da igreja do Ministério Nacional da Vida Cristã, da igreja em geral, a igreja de Jesus, é uma história da graça. É a graça atuando sobre pecadores, pessoas perdidas. E a graça atuando sobre pecadores, pecadores se arrependendo para a glória de Deus. Nesse texto, irmãos, nós vemos Samuel erguendo uma pedra, um memorial diante de Deus, onde o memorial ele tinha uma frase: até aqui nos ajudou o Senhor. E essa deve ser a nossa confissão, confissão dos pastores, confissão da igreja. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou. Foi Deus quem sustentou essa igreja até hoje, foi Deus quem guardou, Deus quem edificou. A igreja existe, irmãos, por causa da soberania de Deus. Deus é soberano, está cuidando da sua igreja. Amém? Um breve resumo do que está acontecendo aqui em 1 Samuel capítulo 7, só para você interagir um pouco mais com o contexto. Israel está vindo de derrota, Israel está vindo de disciplina, Israel está vindo de idolatria. Israel está achando, irmãos, como muitos de nós achamos, que viver errado, uma vida errada, que viver em idolatria, que viver numa vida distorcida, nós vamos conseguir empurrar com a barriga. Israel está achando isso e não conseguiu. Deus trouxe derrota para Israel, seu povo. Mas Deus, com sua graça, trouxe arrependimento para o seu povo. Seu povo se arrependeu dos pecados, a graça de Deus trouxe salvação e Deus preservou Israel. Eu me lembro de Jesus em Mateus 16, 18, onde a Bíblia diz: eu edificarei a minha igreja. Jesus é quem edifica a sua igreja. A igreja não pertence a pastor, a igreja não pertence a liderança nenhuma, a igreja não pertence a denominação, a igreja pertence a Jesus Cristo. Aleluia. Jesus sustenta a sua igreja. Nesses 18 anos, irmãos, pessoas passaram por aqui, pessoas morreram, gerações já mudaram nesses 18 anos, lutas vieram, crises apareceram, mas o Senhor Jesus Cristo manteve a igreja. Toda igreja saudável deve lembrar que Deus é quem a sustenta. Escute, só Deus. Então hoje de noite nós não estamos celebrando o que nós fazemos e fizemos e realizamos, nossos eventos, nossas conquistas esses 18 anos, nada disso, mas nós estamos aqui para celebrar o que Deus fez, porque Deus fez, Deus faz e Deus continuará fazendo em prol da sua igreja. Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, ou o Senhor é a nossa rocha, o nosso rochedo, é um memorial de fidelidade. Samuel levanta essa pedra diante do povo, para que o povo nunca se esquecesse: foi Deus, será Deus e é Deus. Nunca se esqueça, é o Senhor. É importante nós falarmos isso, é importante sempre falar de Ebenezer, porque nós temos uma memória curta. Nossa memória é muito esquecida de misericórdia, de bênçãos de Deus. A gente se esquece que Deus proveu em 18 anos, a gente se esquece que Deus está provendo todo dia, a gente se esquece que Deus está abrindo portas, a gente se esquece que Deus está curando, Deus restaurando, Deus está salvando, a gente se esquece que é Deus que está fazendo, e a gente reclama, murmura, não está satisfeito. Mas foi Deus e sempre será Deus. Ele cuidou de vocês, Ele sustentou essa igreja nos tempos difíceis, nos tempos fáceis, em todo momento. Nós podemos dizer que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos mais aqui, não existiria mais essa igreja. Mas Ele, por sua soberania, quis que permanecesse, só Ele. Um dos nossos maiores pecados, irmãos, é que nós esquecemos da soberania de Deus, da santidade, de agradecer que Deus é soberano, que Deus está sustentando. Esquecemos que Deus protege, esquecemos que Deus é quem realmente providencia todas as coisas. Esse é um dos nossos maiores pecados. Nós estamos aqui para lembrar você. Tudo veio das mãos do Senhor, Ele está sustentando, Ele cuida de nós. Amém? Mas a partir de hoje nós precisamos olhar para o futuro. 18 anos já passaram, mas nós temos mais para frente aí, até quando Deus quiser.
Como é que vai ser daqui para frente? Do mesmo jeito. Deus vai sustentar até a sua volta. Jesus Cristo é quem preserva a sua igreja. Tem gente que acha que o ministério do Senhor Jesus acaba quando Ele morre e ressuscita entre os mortos, sobe à direita de Deus o Pai. Mas você sabe, agora, exatamente agora, 8h03, Jesus está intercedendo por você, para que sua fé não desfaleça agora. E Ele não para de interceder. A igreja está sustentada pela intercessão de Cristo. Hebreus diz: Ele permanece intercedendo por nós diante do Pai, para que a nossa fé não desfalecesse. Jesus não intercede por Judas Iscariotes, a fé de Judas desfalece. Jesus intercede por Pedro, Pedro fica em pé. Porque por quem Jesus intercede, este ficará em pé. Graças a Deus por sua intercessão. Graças a Deus por Jesus Cristo. O futuro diante de nós, irmãos, está aí. Mesmo Deus. A igreja não precisa ficar preocupada com os números. Se tem muito, tem pouco. A igreja precisa ficar preocupada com a permanência na palavra, fidelidade na palavra. Nós precisamos ficar centrados no Evangelho, na palavra, comprometidos com santidade. A gente tem o hábito de falar muito sobre multiplicação, precisamos multiplicar. Eu já falei muito, eu já caí muito nessa armadilha. Tem que crescer, tem que crescer, tem que multiplicar. Os piores anos da vida cristã foi quando a vida cristã multiplicou. Os piores anos. Porque quando você não tem uma doutrina correta, você multiplica coisa errada. E multiplicação sem doutrina sensata, correta, multiplica divisão, multiplica gente ruim, multiplica gente traidora, multiplica gente que não presta, que não vale nada, porque você está errado. A igreja tem que ficar centrada na Escritura para multiplicar santidade. Nós precisamos aprender a andar em santidade. Nós somos chamados a andar igual a Jesus. Fomos chamados a sermos iguais a Jesus. Meus irmãos, nós estamos mais próximos de Hitler do que de Jesus. Se nós fizermos uma avaliação mais precisa, porque Jesus, meu irmão, minha irmã, é a referência do homem perfeito. E quando nós olhamos para Ele, a única reação que dá é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ele anda sobre as águas, Pedro diz isso. Isaías vê a glória de Deus, e ele diz isso: com pecador eu sou. Não dá, meu irmão, minha irmã, para multiplicar a coisa errada, tem que multiplicar a coisa certa. Multiplicar filhos obedientes, multiplicar filhos santos, multiplicar uma igreja santa, multiplicar uma igreja submissa. O que é que vem daqui para o futuro, Maciel? O pastor Maciel, é uma multiplicação de santidade, de comprometimento com a Escritura. Os maiores problemas da igreja hoje é porque ela não conhece o Deus Santo. Não conhece, não sabe quem é Deus. Deus é santo. Santo, santo, santo. Vocês estão aqui, irmãos? Essa igreja nunca será edificada e saudável pelo entretenimento, pelos eventos, pelo emocionalismo, pelo pragmatismo. Deixa eu explicar o que é pragmatismo. É você olhar outra igreja e dizer: está crescendo, então aquilo funciona, eu quero para mim. Não. A maior igreja chamada cristã do mundo é a igreja católica. Ela é a maior seita que existe. Você pode pegar qualquer igreja evangélica, não chega nem perto da multidão que tem no catolicismo, nem perto. É a maior seita que existe no mundo hoje. É a igreja católica apostólica romana. Não são números, irmãos. Amém. E o rebanho é pequeno. Nós não seremos edificados se a gente ficar imitando pragmatismo.
A igreja, ela é edificada se ela ficar na Escritura, na palavra, andando em santidade, um olhando para o outro e ajudando. Irmão, vamos andar correto, vamos andar em santidade, para de mentir, para de roubar, para de sonegar, para de matar, para de falar mal dos outros, vamos andar em santidade, irmão. É assim que a igreja é edificada, com os sacramentos, com a ceia do Senhor, participando da ceia, batizando pessoas nas águas. Eu estava vendo hoje um podcast, uma pessoa que era pastor em Alphaville, ele era pastor de uma igreja bem conhecida, ele sai da igreja, ele sai dizendo: nos últimos 3 anos e meio, batizamos 30 mil pessoas. Eu olhei e disse: meu Deus do céu, 30 mil pessoas, isso é verdade? O número está lá, é verdade, mais de 30 mil pessoas, mas ele multiplicou mais de 30 mil rebeldes. Por quê? Porque ele dividiu a igreja, saiu, abriu a igreja do lado. Divisão não funciona. Nós não podemos multiplicar isso. Vamos multiplicar o que a palavra de Deus diz: santidade, gente honesta, gente que é bem falada pelas autoridades, igreja que é bem falada pelos vizinhos, igreja que é bem falada, igreja onde as pessoas olham e dizem: não, ali o povo é sério. É assim. A igreja edificada, meus irmãos, com oração, com santidade, com quebrantamento. O centro da igreja não são pessoas, é Jesus Cristo. Um dos nossos maiores desafios nos próximos anos, pastor Maciel, não é você crescer numericamente, é você permanecer fiel. Esse é o desafio. Amém. Você permanecer fiel na Escritura. Isso é muito difícil. Isso é impossível, só é a graça de Deus. Que Deus nos sustente, que Deus nos preserve, que Deus nos mantenha fiéis. Cristo é o nosso verdadeiro Ebenezer. Cristo é a pedra principal que a igreja foi edificada em cima. Cristo é o nosso verdadeiro memorial. Olhe para a cruz e veja lá o verdadeiro memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. A cruz, meu irmão, é um memorial de justiça. Justiça foi cumprida na cruz. A cruz é um memorial de graça, graça foi manifestada na cruz. A cruz é um memorial de misericórdia, a misericórdia foi revelada na cruz do Calvário. A cruz é um memorial de redenção. A igreja chegou até aqui porque Jesus morreu, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Por isso que a igreja está em pé. Louvado seja Deus. Então eu quero concluir essa primeira parte da mensagem em 1 Samuel, para nós entrarmos em Timóteo e caminharmos para o fim. A conclusão dessa primeira parte, irmãos: Israel se arrependeu, Deus trouxe vitória. Quando os filisteus vieram contra os israelitas clamaram a Samuel, dizendo: Samuel, que era o profeta vigente, olhe por nós. Samuel pega um novilho e apresenta um cordeiro, apresenta diante de Deus. E enquanto Samuel está adorando a Deus, e enquanto Israel está adorando a Deus com Samuel, a Bíblia diz que Deus trouxe um grande terremoto, um grande som de alarido, de terremoto mesmo, trovão, um estrondo no território do inimigo. E quando houve esse estrondo, todos os filisteus que eram contra Israel foram derrotados. A vitória, ela vem fácil quando Deus quer. É fácil. Israel adora a Deus, vem o estrondo, todos os inimigos são derrotados, Marcel. Todos. Estou citando o seu nome, que você é o pastor da igreja, tá? Todos os inimigos são derrotados. Qual a razão? Israel está adorando. Não é quando Israel está brigando, não é quando Israel está falando mal um do outro, não é quando Israel está em adultério, não é quando Israel está mentindo, não é quando Israel está roubando, é quando Israel está adorando o Senhor da vitória. Os inimigos são derrotados. Então eu concluo essa primeira parte dizendo para vocês: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, nas lágrimas, nas vitórias, nas crises,
nos cultos simples, na madrugada de oração, no sofrimento, na dor, nas batalhas espirituais, nos funerais, nas conversões, no novo nascimento, nos casamentos, nas crianças apresentadas, nos missionários. Eu termino essa primeira parte dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos ficar firme, igreja. Amém. Na escritura, na oração, na ceia do Senhor, no batismo nas águas, isso é suficiente. Na comunhão e na oração com os irmãos, isso é suficiente. Louvado seja Deus. E agora, irmãos, nós vamos para os últimos dias do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Paulo sabe que o seu tempo já terminou, está prestes a morrer. Ele escreve 2 Timóteo para o seu discípulo, que é Timóteo. É uma das cartas mais emocionantes que existe na Bíblia, das cartas mais pastorais que existe na Bíblia, é a 1 e 2 Timóteo. 1 Timóteo, ele está sendo livre dos leões, dos inimigos, da prisão. 2 Timóteo, ele já não está sendo mais livre de nada, ele está condenado à morte, ele sabe que vai morrer. Em 2 Timóteo, ele vai falar as suas últimas palavras para o seu discípulo, e ele diz assim: Timóteo, eu vou falar algumas coisas para você diante de Deus. Olha o versículo 1 de 2 Timóteo 4: perante Deus, perante Jesus Cristo. A palavra tem que ser falada diante de Deus. Corandel é uma expressão no latim que significa diante de Deus, diante da face do Senhor. Paulo está dizendo: Timóteo, diante de Deus, diante de Jesus, Ele vai julgar vivos e mortos. Timóteo, é diante dele que eu estou. Ele vai voltar. Timóteo, presta atenção, prega a palavra. A prioridade, Timóteo, da sua vida é pregar a palavra. Prega a vida cristã. Ela funciona. Parece que nada está acontecendo, mas está. A palavra é a verdade, igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que tem a palavra no púlpito. Não tem brincadeira no púlpito, não tem gracinha no púlpito. Não é um púlpito de entretenimento, é um púlpito de escritura. O púlpito não é para ficar saudando pessoas, não é para ficar brincando. O púlpito é para você pregar o evangelho. Prega a palavra na igreja, prega a palavra fora da igreja. Prega, prega, prega. Digo a vocês, irmãos e irmãs, que eu nunca preguei tanto como agora no aplicativo de transporte que eu tenho lá em Currais Novos. Eu transporto todo dia, todo santo dia nós transportamos 900 a 1000 pessoas, todo santo dia. Eu e alguns cristãos, o presidente da Ordem dos Pastores é um dos nossos motoristas, o pastor Jean também. É a palavra de dia e de noite. Na AMA também é. Eu sou, é palavra de dia e de noite. Prega. E Jean já disse que o povo está vindo para a igreja. Aleluia. Prega a palavra, meu irmão, minha irmã. Prega no trabalho, ensina, fala para as pessoas, fala de Jesus, apresenta a sua fé. Diga: eu creio por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Meu testemunho é isso aqui. Eu creio em Jesus, Ele mudou a minha vida. Ora pelos doentes. Prega, disse Paulo a Timóteo. Timóteo, prega. Agora, Timóteo, presta atenção. Prega a palavra. Não estou dizendo para você organizar evento, Timóteo. Eu estou dizendo as últimas palavras de Paulo. Estou dizendo para você pregar a palavra, Timóteo. Eu não estou dizendo para você, Timóteo, você desenvolver estratégias. Eu estou dizendo para você pregar a palavra, Timóteo. Eu não estou dizendo para você ficar fazendo gracinha do púlpito, entretenimento na igreja. Não, eu estou falando para você pregar a palavra, Timóteo. Prega, rapaz. Mas se deixarem pregar, prega. E se não deixarem, prega também, Timóteo. Prega em tempo, fora de tempo, se for oportuno, se não for, prega. Uma igreja saudável é uma igreja que prega. Que o púlpito é o centro de pregação.
O púlpito é lugar de mensagem, o púlpito é lugar de vida. Aqui sai a palavra. Aleluia. O Evangelho, a verdadeira transformação não vai acontecer em emoções produzidas por homem. E eu sei produzir, facinho. É só pedir para abrir, tocar um padzinho e dizer: feche seus olhos e começar. Deus vai falar nessa noite. Você já fica arrepiado, começa a chorar. E eu disser assim: você que está com problema no casamento, tem alguém aqui que não está com problema no casamento? É muito difícil não estar. Você que está com dificuldade financeira, tem alguém no Brasil, na tua conjuntura, que não esteja com luta financeira? Então é muito fácil, meu irmão, pegar você por suas emoções e te enganar. Mas essa igreja não está aqui para te enganar, está aqui para pregar a palavra. Nós estamos aqui para pregar a palavra, porque é a única que sustenta. A verdadeira transformação não acontece no meio das emoções produzidas pelos homens, mas ela acontece pelo Espírito Santo. Só Ele pode convencer. Aleluia. Só Ele convence pessoas, só Ele toca no coração, só Ele vira a chave da fé. Pastor Augusto Nicodemos disse: você pode pregar, ensinar, dar testemunho para os seus filhos, para quem você quiser. Se Deus não virar a chave do coração, se Deus não virar a chave do coração, não tem um que se converta. Deus é quem vira a chave. Senhor, vira a chave dos corações, Senhor. Muda as vidas, muda a vontade, Pai, dos nossos corações. Muda a vontade de quem nós estamos pregando. Muda o coração das pessoas, Pai, que estão nos ouvindo. Vira a chave, Senhor. Mas não pregar a palavra, Maciel, Paulo disse para Timóteo que vai ter tempo difícil. Paulo disse para Timóteo: exorta com longanimidade, prega a doutrina, corrige, repreenda, não para, fala, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Eles não vão aguentar. Muita gente não vai aguentar, vai se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Deixa-me falar de cobiça. Nós temos uma tendência, nós queremos que o pregador fale o que a gente quer, o que a gente gosta. Nós somos cobiçosos por natureza. Esse é o 10º mandamento, é cobiça. O Senhor disse: não deseja o que não é seu. Cobiça é desejando a mulher do outro, é desejando as coisas do outro, é desejando o que Deus não te deu. Cobiça no coração do homem. E para alimentar essa cobiça, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, nos últimos dias as pessoas vão pagar para que preguem o que elas querem, para alimentar a cobiça de seus corações, Timóteo. Chegará o tempo que as pessoas vão rejeitar essa doutrina. Houve um tempo, meu irmão, minha mãe, que chamar a atenção da igreja, as pessoas saíam do culto dizendo: que palavra. Houve um tempo que a gente chamava a atenção da igreja, as pessoas saíam dizendo: que maravilha, é isso mesmo, pastor Luciano, segue em frente. Hoje a gente tem que tomar um cuidado para falar alguma coisa do púlpito e chamar a atenção, porque senão você é processado, não é? Não, eu fui lá, me ofendeu. A palavra confronta. Prega a palavra. As pessoas não vão suportar, não vão. Que não suporte quem Deus não chamou. Que não suporte. Que suporte só os eleitos. Vivemos um tempo difícil. Paulo está dizendo que já era difícil naquele tempo, mas Paulo diz para Timóteo: você não pode parar. Você não pode parar. Eles vão recusar a verdade, mas não para. Eles vão se entregar a fábulas, mas não para. Seja sóbrio, vai ter aflição. Ministério tem dificuldade, tem aflição, dificuldades. Eu digo a vocês, meu irmão, minha irmã, você sabe quantas vezes, escuta aqui todo mundo, é bom para todos vocês ouvirem isso, até para vocês se compadecerem dos pastores. Sabe quantas vezes eu sinto vontade de desistir do ministério por causa de traição? Todos os dias eu quero desistir, todos os dias.
que a pessoa come com você hoje, daqui a pouco nem quer olhar na sua cara, nem tchau dar. Pastores foram chamados para isso, para sofrer. Mas todo dia eu penso, eu vou desistir, agora não aguento mais. Mas tem algo mais forte em nós, que é o chamado, é a vocação, e nós vamos para cima. Nós vamos para cima, irmão, com a verdade. Se der oportunidade a gente prega, se não der a gente prega também. Vai coçar os ouvidos, vai ficar incomodado, vai ficar incomodada, vai sair da igreja, vai ser o que for, mas a verdade será pregada de dia e de noite. A santidade, a vida com Deus, a seriedade, o evangelho verdadeiro, que pega pecadores e os tira do pecado, e que manifesta misericórdia. Não como aquele publicano que bateu no peito e disse: eu sou justo. Não, mas como aquele pecador que disse: eu sou miserável, eu preciso da graça. Eu preciso da graça. Tempos difíceis na pregação. Paulo advertiu: vai chegar o tempo que as pessoas não vão suportar. Não aguento, eu não quero isso para mim. Eu me lembro de um rapaz, ele faz uns 20 anos atrás, não, faz menos, uns 15 anos atrás, chegou em mim um ministro do evangelho. Ele era da nossa igreja, chegou, sentou no escritório e disse: pastor, eu quero sair da igreja. Eu disse: é mesmo, irmão? Por quê? Não, por causa da doutrina. Ele disse: mas o que a gente está falando que está errado? Sabe o que ele me disse? Nada, está tudo certo, está tudo em linha. Nós estávamos transicionando, entendendo melhor a soberania, entendendo melhor as doutrinas da graça. Eu digo: e aí, irmão? Porque esse irmão professava a mesma fé que eu, dizia, né? E aí, irmão? Aí ele disse para mim: é a verdade. Eu disse: e aí, você vai sair por causa da verdade? Ele disse: porque eu não quero isso. Eu disse: como? Eu não quero isso, porque isso aqui eu não vou poder mais sair e impor as mãos sobre as pessoas, ficar falando profecia na igreja. Ele disse: é claro, você não pode, estar errado. É porque isso aqui, se eu pregar, eu não vou poder mais falar o que eu quero. É claro, você não pode, você tem que falar o que a Bíblia diz. Isso aqui vai acabar com o meu ministério. Diz que acabe, mas que a verdade prevaleça. Ele diz: eu não quero isso. Então tem que sair mesmo, se não quer a verdade. A igreja não se mede pela quantidade de membros. Uma igreja se mede pela fidelidade à Escritura, pela obediência à Escritura. É pequena? É. Mas o povo lá acredita no quê? Vamos ver. É ali que você mede a igreja. Paulo disse para Timóteo: não vai ser fácil, mas segue. O Senhor está contigo. Aleluia. Deus está conosco, vida cristã. 18 anos. Ele pode dar mais 18. Ele pode dar até Jesus voltar. Ele é soberano. Essa igreja está nas mãos dele. E então Paulo encerra o assunto. Eu encerro o assunto agora também. Eu encerro a mensagem com a última palavra do apóstolo Paulo no versículo 5, quando Paulo diz: Timóteo, cumpra cabalmente o teu ministério. Eu falo para você, Maciel, que é o pastor da igreja, para toda a igreja Vida Cristã de Laurentino: cumpra, irmão, o teu ministério cabalmente, que é pregar a palavra, em tempo ou fora de tempo, que é pregar a palavra, que é evangelizar, que é ser luz, que é ser igual a Jesus. Cumpra. Porque nós precisamos olhar para o futuro, porque não dá para viver por bênção do passado. Agora é o futuro, irmãos. É de hoje para frente. Daqui para frente, vamos seguir, igreja. Os desafios estão diante de nós. É continuar, irmãos, olhando para Jesus. É continuar permanecendo firme. É continuar proclamando o Evangelho sem concessão. Não abra concessão. Tempo de política está chegando. Não abra concessão para políticos. Diante de nós está o futuro. Esse futuro pertence a Deus.
Proclama o Evangelho, igreja. Viva para a glória de Deus e faça discípulos. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela sua santa, fiel e poderosa palavra, por aquilo que ela produz em nós, por aquilo que ela gera em nossos corações. Te agradecemos pela verdade que liberta, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nossas fraquezas, nossas cobiças. Nos ajude a aparecermos com Jesus nos próximos dias, na divulgação do Evangelho, na proclamação da vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que a palavra seja o centro dessa igreja, continue sendo. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece o pastor, sua família e todos que estão aqui, Senhor. Pedimos sabedoria, força física, Pai, força espiritual para o futuro, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos sustentou. A quem nós damos glória, honra, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus.